Mais um vídeo Física na Cozinha, cozinhando na panela de pressão, certo? Por que eu cozinho algumas coisas na panela de pressão? Cozinhando na panela de pressão são aqueles alimentos que eu preciso, não de uma pressão essencialmente, mas eu preciso de uma temperatura maior para cozimento, para que esse cozimento seja mais rápido. A gente usa para cozinhar feijão, às vezes uma carne de panela convencional, certo? Eles cozinhariam também numa panela convencional? Cozinhariam, mas ia demorar muito mais. Por quê? Quando eu cozinho numa panela convencional, eu vou colocar líquidos, essencialmente água, e você sabe que a água ela vai entrar no processo de ebulição a 100 graus Celsius e ele vai ficar a 100 graus Celsius enquanto tiver líquidos lá, certo? Enquanto tiver água na forma líquida, vai ficar a 100 graus Celsius, a temperatura só aumenta se tudo se transformar no estado gasoso, no vapor, certo? Porém, isso acontece, a água ferver a 100 graus Celsius, a uma pressão atmosférica de 1 atm, certo? Só que aqui na panela de pressão, eu tenho 1 atm lá dentro? Não, eu tenho uma pressão muito maior. Pressão é uma variável de estado. O que é a variável de estado? Correlacionado com outras, eu vou variar o estado físico da matéria. Então o que eu fiz quando eu coloco a panela de pressão? Eu aumentei a pressão sobre a água. Então a água lá dentro não ferve a 100 graus Celsius. Ela não vai entrar em ebulição a 100 graus Celsius. Ela não vai para o estado gasoso a 100 graus Celsius. Ela vai para o estado gasoso a uma temperatura mais elevada. Então com a tampa ali, eu tenho uma temperatura maior que 100 graus Celsius lá dentro. Porque eu mudei essa variável de estado chamada pressão. A pressão lá dentro é maior. Então eu tenho os alimentos cozinhando a uma temperatura mais elevada, acima de 100 graus Celsius. Eu cozinharia também numa panela convencional? Sim, como eu tenho aqui ó, a minha chaleirinha que eu estou esquentando água, e essa água já está quase aí próximo dos 100 graus Celsius, e vai ficar assim a 100 graus Celsius enquanto tiver água líquida ali, certo? Só que daí ia demorar mais para cozinhar os alimentos. Aqui, os líquidos lá dentro estão acima de 100 graus Celsius, e isso acelera o processo de cocção. Junto, é óbvio, com a questão da pressão que é mais elevada. Beleza? Então, ó, alimento, quando a gente cozinha na panela de pressão, essencialmente é porque a temperatura lá é maior que 100 graus Celsius. Porque eu mudei uma variável de estado, consequentemente, o padrão para se mudar de estado muda da água lá também. A água ferve lá a uma temperatura mais elevada, porque a pressão lá dentro é maior. É isso aí, Física na Cozinha!